Portanto, olá a todos. Muito obrigada por estarem aqui connosco a falar de um tema que é tão querido para nós as duas. O meu nome é Ana Sofia Brás, sou médica especialista de Medicina Geral e Familiar. Eu trabalho em Setúbal e, em simultâneo, sou também mestre em cuidados paliativos e trabalho no Serviço Integrado de Cuidados Paliativos do Hospital do Barreiro, na Unidade Local de Saúde Duarte Ribeirinho. Dentro deste serviço, trabalho com a minha cara e querida colega Iris Ferreira, que é também médica paliativista, tem formação graduada nesta área. Além disso, trabalha também no Instituto São João de Deus, que também inclui uma unidade de cuidados paliativos, e lançaram-nos aqui este desafio. Não foi, Iris, um belo desafio, que era Verdade. falar aqui um bocadinho de cuidados paliativos, mas em simultâneo de anemia e como é que estas duas áreas se podiam juntar. E para nós, falar de cuidados paliativos é sempre um bocadinho difícil quando falamos um bocadinho para a população geral ou até mesmo com os nossos familiares, porque as pessoas têm sempre aquela ideia muito negativa e cinzenta associada a esta área. E para darmos um mote e começarmos, decidimos que se calhar devíamos mesmo desconstruir desta forma. Então perguntámos aos nossos maridos, que não têm nada a ver com a área de cuidados paliativos, nem sequer a área da saúde, o que é que eles sabiam sobre isto. Um engenheiro, não é? E o teu Iris trabalha também na área da logística, portanto, totalmente Certo. oposto. E recebemos aqui respostas um bocadinho engraçadas e se calhar achámos que esta era a melhor forma de podermos começar, até porque quem nos estará a ouvir do outro lado provavelmente não é profissional de saúde, identifica-se muito mais com, com estas respostas do que seriam as nossas e dos nossos colegas. O meu coitado já matura há muitos anos, portanto já tem uma resposta quase automatizada como se fosse profissional de saúde. Portanto, vamos esquecer aqui um bocadinho o que ele disse e focar-nos se calhar na resposta do teu marido, Iris, porque foi genial. Olá a todos. Sim, é verdade. Hum, eu cheguei a casa, perguntei-lhe, qual seria a primeira questão, ou a primeira pergunta, ou que afirmação lhe viria à cabeça se eu lhe perguntasse anemia em cuidados paliativos, e ele acaba por me responder, se me dizes que a anemia é uma doença paliativa, isso está-me a deixar profundamente angustiado. E eu lancei um sorriso e disse: "Já me ajudaste". Pronto. É a Eh, angústia, não é, automática de pensar: "Oh meu Deus, então mas tenho uma anemia, é paliativo automático?" sim, exatamente, foi a forma que ele pensou, que foi: "Como assim? A anemia para mim trata-se, é cura-se, não". E então eu acho que é importante, não é, pegar nessa linha de pensamento, e desconstruirmos aqui um bocadinho, ou seja, dividirmos aqui em 2 partes, explicarmos em que é que consiste a anemia e o que é que são cuidados paliativos. Se calhar Claro. começaríamos pela parte final, que é os cuidados Exato, paliativos, que é basicamente, hum, podemos dizer, uma filosofia de vida, digamos assim, sim, sem dúvida. em que nós, como paliativistas, fazemos seguimento de doentes com doenças crónicas, incuráveis, progressivas, e que ao longo, à medida que a doença vai avançando, vai progredindo, vai Claro, se manifestando de diferentes sintomas, e é aí que nós atuamos. Portanto, vamos fazer o controle sintomático, hum, que possam surgir fruto da evolução da doença em si, de forma a que o doente esteja o mais confortável possível. Claro que isto na pode ter diferentes estadios da doença, e na algumas verdade delas estamos a numa pôr fase inicial. o doente, no meio e não a doença, não é? Que é o que muitas das vezes as outras Exatamente. especialidades fazem ao contrário. Sim, E sim, focamos-nos muito no doente, é mais um tratamento, digamos assim, personalizado, portanto, traçamos objetivos de acordo com o estado geral do próprio doente, portanto, olhamos de uma forma global e não de uma forma muito limitada, ou seja, baseada só na doença em si. claro, A anemia. já é um bocadinho ao contrário, não é? Se Exatamente. pensarmos um bocadinho neste caso, a anemia no contexto, nós vamos pensar na anemia como uma consequência da doença, não é? É um bocadinho, Exatamente. seja pela progressão, pela inflamação, pelo tempo de evolução destas doenças, seja, por exemplo, do cancro ou daquelas insuficiências, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, que as pessoas vão falando muito da falência dos rins, não é? Tudo isto acaba por ter impacto. Ou pela desnutrição, não é? Se nós estamos doentes, comemos menos, muitas das vezes não comemos tão bem, não absorvemos também os alimentos
tão bem, e isto tudo acaba por haver déficits nutricionais, e a anemia também muitas vezes advém daqui, ou até das perdas, que era uma das coisas que nós também falávamos previamente as duas, quando pensávamos sobre este tema, porque também há muitas doenças em que a pessoa, por hemorragias, não é, ou por feridas sangrantes, acabam por também ter anemia. Portanto, não pensamos na anemia como uma doença, mas como uma consequência resultante dela. Consequência. Exatamente. E é esta aqui a Muitas diferença. vezes. Sim, sim, sim. Portanto, muitas vezes o que conduz à anemia, portanto, a causa em si pode ser multifatorial, como acabaste de explicar, mas habitualmente não é a doença de base. Não é? É uma consequência da doença de base, possa ser ela, por exemplo, uma doença oncológica, não é? Um tumor maligno, Que ou consome também, que é exatamente, consumido. sim, ou efeitos até de uma quimioterapia, por exemplo, não é? Portanto, tudo Claro, isso pode consequência. conduzir a uma anemia. E depois que nos conduz também à forma como fazemos o tratamento dessa mesma Sim, anemia, não é? Que pode ser, dependendo do estadio em que o doente se encontra, lá está, a visão global do doente, podemos atuar de formas diferentes. Pode ser uma anemia que até seja tratável até simplesmente com suplementação, claro. pode ser uma anemia que pode ser tratável com estimulantes, portanto, ou seja, ou com ferro, ou com uma eritropoetina que vai estimular a medula a produzir as células do sangue, Mas para isso precisamos ou, de tempo, não é? exatamente, portanto, Implicando a fase em que temos o doente, porque lá está, os paliativos não são apenas em fim de vida, não é? E é esta às vezes a ideia, por isso é que o teu marido ficou angustiado. uhum, Nós não pensamos só na fase final. Quando há uma doença com estas características que ameaça a vida, nós atuamos e idealmente devemos atuar no início. E portanto, ao longo da evolução da doença, dependendo do estado da pessoa, pode fazer sentido, sem dúvida, atuar e atuar com todas as ferramentas como faríamos para corrigir anemias noutras doenças. Mas claro que o benefício ao longo da evolução pode não ser o mesmo. E exatamente. é aí que a decisão fica difícil, não é? Acho que é essa Até podemos a suspender grande. tratamento. Inicialmente, por exemplo, podemos começar até com as transfusões, não é? Com uma simples transfusão, e ao longo, à medida que a doença vai evoluindo, ao longo do avanço da doença, podemos suspender as transfusões em si, lá está, ponderando o benefício. Qual é o benefício, não é, de continuar aquele tratamento? Ou Essa seja, no fundo é colocado em cima da balança e tudo é medido e pesado e, e pesado com o doente, não é? Quando ele está exatamente. capaz de discutir com a família, porque também não é fácil depois dizermos: "Ah, vamos parar as transfusões". Bem, isto é tão difícil, até para nós, se é difícil para nós profissionais decidir e dizer, quanto mais para uma família e para a pessoa ouvir. E então isto tem que ser definido, planeado, daí voltamos à questão do tempo, não é? O plano antecipado de cuidados do doente, que lhe permita saber que vai chegar a uma altura que já não há grande rendimento, já não há grande utilidade, não é? Que já não vai tirar benefício, muitas das vezes destas transfusões, e quanto mais vezes falarmos e mais precocemente, mais tranquila também se aceita esta decisão depois, não é? Mas é sempre, sempre muito difícil. É E tu difícil. hoje até dizias uma coisa interessante quando falávamos sobre isto, que é o que podemos sempre tentar, não é? A prova terapêutica. Sim, faz todo sentido. E claro que já houve situações que foram surgindo, que nós iniciamos essa chamada prova terapêutica, não é? Em que verificamos se havia benefício ou não manter aquele tratamento. Houve alguns que sim, com benefício, e outros que não tanto. E aí sim, lá está, voltamos à discussão. Isto é tudo sempre ponderado de acordo com os objetivos do doente, com os objetivos da equipa, as vontades do doente, e sempre é traçado dia a dia, feito um plano, lá está, mais Claro, uma vez, com vista individualizado. com uma perspectiva mais global do doente e não focados na doença em si. Porque esta anemia vai deixar o doente mais cansado, com mais dificuldade de raciocínio, não é? E tudo isto às vezes, nem que seja por uma melhoria pequenina, que lhe dá um bocadinho mais de Os energia, um sintomas, bocadinho mais de força, controla sim, os sintomas e pode permitir uma despedida, pode permitir estar presente ainda num momento que era importante, por isso nós não decidimos só com base em fatores, clínicos, não é? Que nas outras áreas é tudo muito este valor
e fazemos, ou estes níveis e fazemos. Nós não olhamos tanto aos números, nós olhamos à pessoa. Pronto, e acho Sim, que é isto que nos diferencia às vezes muito, o que também complica muito, porque é mais fácil quando temos coisas taxativas e diretas, não é? Não sei se sentes muito isso. sim. Há algumas situações que são difíceis de gerir em si, mas não tanto pela parte de explicar porque é que assim ou não é. É mais porque também tem a ver com há coisas que são muito culturais e depende de pessoa Ah, para sim. pessoa. Há pessoas que conseguem falar abertamente de determinadas questões e outras não tanto, porque também tem a ver com a própria educação em si que tiveram ao longo da vida, e com a própria aprendizagem, não é? Se for, se calhar, um familiar ou um utente em que já teve outros familiares na mesma situação e, portanto, já sabe ou já conhece minimamente o processo, a aceitação e a abertura é diferente do Sem que um dúvida. familiar que está a passar pela primeira vez por aquele processo, ou um doente que está a passar pela primeira vez por aquele processo, não é? Eu quando falo em família, porque nós tentamos englobar sempre o doente e a família, portanto, todos juntos caminhamos neste processo e definimos objetivos. Só que muitas vezes, quando é a primeira vez que estão a passar por este processo, muitos deles têm questões, têm dúvidas, que para nós até se calhar já não seriam questões ou dúvidas, Sim, porque já passamos por isto muitas vezes, ou até outros familiares e utentes que já passaram por isto noutras alturas, mas que para eles é válido porque nunca passaram por isto e, portanto, sim, há algumas dificuldades, mas habitualmente, regra geral, quando discutido, sentado e ponderado e explicado, quando temos que suspender determinado tratamento porque não há benefício, é bem aceite. Não posso dizer que tenha tido assim nenhuma má experiência relativamente a essas situações, sim. até porque os paliativos é isto, é o efeito de balança, não é? Para que lado é que pesa mais? O risco de não transfundirmos, de não fazermos ferro, o impacto da anemia ou a qualidade de vida do doente. Isto ao longo da doença pode Sim. oscilar, não é? E vai E o doente oscilar. tem sintomas, manifesta sintomas ou está confortável. Portanto, tudo isto é pesado, não é? É pesado em cima da balança e no fundo, é avaliando, doente a doente, qual é a fase da doença, se manifesta sintomas, se está cansado, se tem falta de ar, tudo isto, portanto, é ponderado e é avaliado e, portanto, a nossa forma de atuar também vai ser diferente de acordo com todos estes pontos. E as pessoas no fundo compreendem e espero que nos esteja a ouvir também, não é? Porque no fundo o que nós pretendemos todos é não sofrer e dignidade e qualidade de vida. E se isto for explicado desta forma, eu acho que é fácil de compreender sem que gere dúvidas. É o que tu dizes, às vezes depende da fase, depende do motivo, tem que ser falado, mas esperemos estar aqui a abrir um bocadinho desta janela para que as pessoas sintam à vontade também de perguntar aos seus médicos, tendo em conta as doenças, a evolução, o que é que podem esperar, não ter receio de falar e compreender que do outro lado o profissional às vezes também tem receios porque não sabe se a pessoa quer ouvir, se não quer, e é muito importante isto ser discutido e por isso é que nós também achámos e aceitámos logo aqui este desafio. Portanto, diz-me lá, relativamente ao teu marido, achas que ele vai ficar esclarecido? Agora vou convidá-lo a ouvir o podcast. É isso. Eu acho que sim, eu acho que sim, e espero também que quem nos ouviu tenha sido produtivo e pelo menos útil e que deixe aqui um bocadinho o bichinho para perceber que os cuidados paliativos não são aqui nenhuma equipa rara, Bicho-papão. estranha, exato, o bicho-papão é exatamente o oposto. Nós pretendemos ser mesmo um braço que está ao lado e acompanha. Obrigada a todos. Obrigada.